E aí, gente, beleza? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês como foi que eu aprendi cálculo integral e diferencial ao longo da minha vida de estudante, de profissional de matemática, tá bom? Então, mas antes de começarmos aí, só queria lembrar que as inscrições para os nossos cursos online do teste AMPAD, da edição de fevereiro de 2024, nosso curso online de aulas gravadas e também uma parte ao vivo, cálculo integral e diferencial, estão abertas, tá bom? Você vai lá, cursoeduardochaves.maestro.com e lembrem aí de curtir o vídeo, tá bom? Se inscrever no nosso canal e compartilhar aí, dizendo para o YouTube que esse vídeo é relevante como realmente ele é, tá? Então, a minha história, vamos falar primeiro, a minha história com a matemática, ela é desde criança, que eu me destaquei desde o primário. Eu lembro a professora lá batendo palma para mim, os alunos. Isso aconteceu também depois quando eu fui para o colégio, porque eu estudei no Plano de Jacalógeras, que é um colégio público, minha mãe era professora lá, tá? E então, na quinta série, eu fiz o teste para entrar no Colégio Loyola, que é um colégio muito tradicional aqui em Belo Horizonte. E minha avó, a avó Sinhá, ela conhecia lá uma prima, acho que uma prima dela, não sei o nome, na Secretaria de Educação, e ela conseguiu, acho que é Dória, se não me engano é Dória, a prima da minha avó, e conseguiu uma bolsa de estudos para mim no Colégio Loyola, porque meu pai e minha mãe não tinham condições nenhuma de pagar para mim esse ensino particular. E eu fiquei lá da quinta série ao terceiro ano do ensino médio. E sempre fui bem em matemática, sempre me destaquei muito em matemática. E aí, então assim, a minha carreira de professor, ela aconteceu a partir dos 15 anos praticamente, que eu dava aula particular para alguns colegas, né, para poder ganhar um dinheirinho extra, né. E aí no terceiro ano do ensino médio, eu fiz ainda um curso ainda bem melhor de matemática com o nosso saudoso professor lá do Colégio Loyola, o Remo Loche Brunelli. Ele era um dos professores mais reconhecidos do colégio. Eu creio que agora ele está falecido, porque tem muitos anos isso, né? Eu estudei com ele em 1981 e em 82 eu entrei para a Escola de Engenharia da UFMG, né? Concurso público, concurso vestibular. Mas, então no terceiro ano do Colégio Loyola, a gente já estudava um pouco de cálculo integral. A turma de exatas, a gente chegava a estudar limites, né? Eu tive excelentes professores de matemática. No primeiro ano, a professora Marlene de Brito Barbosa. No segundo ano, o marido dela, o professor Milton, que tinha até um hábito interessante de pegar pedacinho de giz, né? E para quem estava conversando, ele mandava os pedacinhos de giz. Eu não me esqueço disso, mas... E no terceiro ano, o Loche Brunelli, né? Professor espetacular. Então, tudo isso me estimulou muito com a matemática, impressionante. E na Federal, eu fui um dos melhores alunos lá, nessa área de cálculo, né? Eu fiz cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3 e cálculo 4. Cálculo 1 é a parte mesmo de limites, integrais, né? E o cálculo 2 é integração de áreas de volumes. O cálculo 3, equações diferenciais, e o cálculo 4, entre as outras coisas, a transformada de Laplace. Tá? Realmente, eu fiz cursos muito fortes, muito bons, e fora meu interesse, né? E outra coisa também que me ajudou a aprender o cálculo, estou sempre aprendendo, porque você não pode parar de estudar, na verdade, né? Para esse curso que eu montei, que estou montando agora, tem que estudar muito, não tem outra opção. Mas uma coisa interessante, né? Eu trabalhei com engenharia, eu formei em 88. E aí eu fui para engenharia civil, né? Aí eu trabalhei em algumas construtoras, mas não quis continuar na área de engenharia, não estava valendo a pena, tinha que viajar demais e tal.
Então, eu me lembro que eu estava no Mato Grosso, trabalhando pela M. Roscoe, aí isso aí em 1989. E aí eu pedi demissão do emprego e voltei para Belo Horizonte. Eu tinha um Chevetinho, aí eu comprei aquele guia 4 rodas e e em vez de vender o carro por lá, eu fiz o trajeto, né, no mapa, né? E voltei para Belo Horizonte. Me lembro perfeitamente disso, tem tantos anos. Foi mais de um dia de viagem. E eu me lembro que eu estava sem dinheiro também na época. Não é que eu estava assim meio apertado. Então eu dormi, né, em Tupaciguara, dormi num posto de gasolina. Olha que loucura. Vê se eu faria isso hoje. Não faria de jeito nenhum. Tupaciguara fica perto do Uberlândia, né? Então, aí acordei, aí retomei, né, o caminho de volta, passando por Formiga, Formiga não, Formiga, foi Formiga? Não, não foi Formiga não, foi das cidades aí. Mas aí, eu cheguei em Belo Horizonte, né, no dia seguinte, né, mais de 24 horas de viagem, e justamente, na época eu era solteiro, e quando o carro parou na porta da casa da minha mãe, o carro estragou. Vê se pode, que coisa incrível, né? E aí eu retomei minha carreira de professor, dando muitas aulas particulares, né? Muitas aulas particulares. E aí naquela época, o que eu fiz? Olha que interessante minha história. Minha história realmente é uma história até interessante, sabe? Minha história profissional. Aí eu pensei assim, o que eu vou fazer agora para frente? Eu não quero continuar, por enquanto eu não queria continuar a engenharia, não é? Poderia ter vontade depois. Aí eu pensei assim, ó, eu vou me dedicar a duas áreas, ao ensino, né, de matemática, física, química e a corretagem de imóveis. Então eu arrumei também um emprego de corretor de imóveis, né, um emprego sem registro de carteira e tal, e eu fui nas duas, né, fui levando nas duas. Aí eu percebi que nessa área de ensino, a quantidade de alunos particulares estava aumentando demais da conta, estava aumentando muito, mas uma coisa impressionante. O pessoal do Colégio Santo Agostinho Central me mandava muitos e muitos alunos, confiavam muito, a diretora lá era a Beth, de cabelo branquinho. Muito obrigado, Beth, como sempre, né? Me ajudou demais na minha vida. E aí, beleza. Aí eu percebi, né, que o negócio estava pegando. Não é de lá, eu aluguei sala, montei cursinho. E aí em 93 eu entrei na Federal de novo. E aí eu formei em matemática, né? Formei em matemática. E aí de lá para cá trabalhei, assim, na década no século 2004, né? 2004, 2005, 2003, 2007, eu trabalhei em muitos colégios em Belo Horizonte, lecionando matemática, física, até química eu trabalhei com o meu querido professor Wilson, já falecido professor Wilson Dantas, que foi um grande professor, muito amigo meu, foi uma figura muito interessante, um professor muito engraçado, lá do Colégio Marista Dom Silvério, me ajudou demais, né? Que ele esteja em boas mãos atualmente, o professor Wilson Dantas Rodrigues, grande figura, não é? Aí o meu último emprego de professor, então foi em 2004, foi no Colégio Padre Eustáquio. Aí de 2004, olha só que interessante, a 2019 eu trabalhei com cursinhos, tá? Cursinho próprio meu, tá bom? E aí eu percebi essa possibilidade do ensino online, não é? Isso foi antes da pandemia, 2018, 2019, eu queria migrar já, fazer uma migração. E aí eu consegui aos poucos fazer essa migração, estudando os processos, tudo direitinho. E no fim de 2019, antes da pandemia, eu terminei meu cursinho nas minhas sociedades. Eu achei que não estava legal e tal. Olha que sorte, tinha secretária, tinha toda uma estrutura, né? Aí eu terminei antes da pandemia. Aí entrou 2020, aí veio a pandemia com força, eu estava com o cursinho já. Já não tinha mais a sociedade, e aí eu parti para valer para o ensino online, hoje trabalho em casa, né? Mas olha só, voltando à questão do cálculo, tá? Voltando à questão do cálculo. Quando então eu, em 1989, né, que aí eu estava dando aula e corretor de imóvel, eu tinha um certo tempo livre, então eu gostava muito de frequentar sebos, sabe?
E na rua Tamóis, aqui em Belo Horizonte, tinha o sebo lá, tem um xará meu, do Eduardo, tinha um outro sebo também muito famoso lá, esqueci o nome do senhor. É um sebo muito legal, muito importante, muito tradicional em Belo Horizonte. Então, eu comecei a comprar livros, olha só, tá? Comecei a comprar, ó, e os livros muito baratos. Olha esse livro aqui, gente, é de um russo, né? O Piskunov. Gente, esse livro aqui, ele custou R$10 lá no sebo. Ele continua barato, é um livro espanhol. Os russos têm uma tradição em matemática, uma coisa, eles são muito inteligentes, os russos. Uma pena que eles estão tão envolvidos em guerras hoje em dia, né? A mentalidade tão dominados por um regime, na minha opinião, muito pernicioso, na minha opinião, muito perigoso, né? Que estão levando ele para guerras, aí é uma pena. Mas é um povo super inteligente. A tradição matemática de ciências dos russos é uma coisa impressionante. Então esse livro aqui é um espetáculo, é um livro completo de cálculo integral diferencial. Comprei ele lá no sebo. Mas também comprei o livro do Stuart, né? Tá aqui, ó, que é muito bom também, né? Comprei o livro Matemática Aplicada à Economia do Goldstein, naquela época também. Olha que beleza. Livros caros, mas que eu comprei barato, sabe? E a coleção são 3 volumes do Smokovsky, é outro russo. Espetacular aqui. Ah, não, esse livro aqui, inclusive, não. Esse livro aqui foi, na verdade, eu comprei do meu irmão. Ele fazia engenharia química e eu me vendeu baratinho os livros aqui. Ó. Cálculo integral com geometria analítica, Smokovsky. Então, assim. Ah, e também tem opa, não posso esquecer do Geraldo Ávila. Olha lá, ó, eu estudei nesse livro aqui, ó. Esse livro aqui é de 82, gente. Olha, tá novo aqui, ó. Ele tá meio, lógico que o papel ele vai ficando velho, né? Mas olha só, ele tá novinho, encapadinho aqui. Olha que beleza. E deixa eu ver o que mais aqui. Eu tenho outros livros também aqui, mas esses são os principais. Tá ok? Então, essa é a história da minha vida profissional, minha vida estudantil. Então, hoje eu trabalho basicamente com o teste AMPAD, né, que há muitos anos eu trabalho. E eu agora, com esse projeto aí, o curso de cálculo, tenho certeza que vai dar certo aí dentro de um ano e meio, se Deus quiser. Nós teremos aí muitos alunos aí para cálculo diferencial integral, que é um mercado talvez até maior que o teste AMPAD, né? Porque os alunos realmente têm muitas dúvidas, né? Porque a questão da defasagem que existe no estudo da matemática, na parte de funções, intervalos reais, conjuntos, a matemática básica, né? E esse curso, ele tem uma característica que ele é completo na matemática básica, é completo nas funções, não é? Um suporte muito bom. E a parte do cálculo em si nós estamos desenvolvendo, tá? E vamos estar com ele pronto aí em pouco tempo, tá bom? Vai lá, curso eduardochaves.maestros.com. Muito obrigado, viu, pela audiência. Então, tchau.